Olá, amigos, que todos estejam na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, domingo 24 de julho, a lição 5 ela tem como título Abraão no Crisol. A lição de hoje ela está baseada no seu livro de Gênesis, no seu capítulo 22. E ali inicia dizendo que em um determinado tempo, Deus pôs à prova a Abraão. Deus testou Abraão, a sua fidelidade, e colocou uma prova de fogo em sua vida. E a Bíblia mostra que em várias passagens Deus submete seu povo a testes que muitas vezes envolvem situações de sofrimento, adversidades. Mas o objetivo das provações enviadas por Deus ele é pedagógico e é um aprendizado. As provações servem para nos aperfeiçoar a fé e a obediência que requer dos santos. E de todos os homens que foram tipos assim de Cristo, que apareceram assim no Antigo Testamento, Gênesis 22 ele aponta Isaac, o filho de Abraão, como protagonista do relato assim que muito se aponta, e se aproximava da história da cruz. E Abraão foi severamente provado, mas como aquele que conhecia a voz de Deus, era uma pessoa íntima com o Criador, e em nenhum momento ele duvidou da ordem divina, e como um tipo assim de Pai Celeste, ele deveria tomar o seu único filho, a quem tanto ele amava, e oferecê-lo em holocausto sobre um monte, que está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. E ainda assim de madrugada, o fiel ancião se levantou e seguiu no mais angustiante assim momento, e em uma viagem assim longa de sua vida. E chegando ao local, erguendo Abraão os olhos para a montanha, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 22, versículo 4, ele viu o lugar do sacrifício, o lugar que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. E ali, meus amigos, ele deve ter derramado lágrimas com toda certeza. E embora ele não chegou a consumar o ato que por impedimento divino, mas o seu coração relacionado a Isaac ele foi sacrificado, porque ele cumpriu todo o ritual e se conformou assim e respeitou em fazer a vontade e o querer de Deus. Foi apenas ali um teste para Abraão, meus amigos. O Senhor nunca deseja e nunca desejou que Abraão matasse seu filho. O que nós vemos é que isso destaca algo assim muito importante sobre a maneira de como Deus às vezes trabalha em nós. E isso aconteceu para que o patriarca Abraão compreendesse por experiência própria, a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que aconteceria posterior a isto, a fim de redimir toda a humanidade. O pedido que Deus fez a Abraão e o tempo que foi feito isto não foram casuais ou naquele momento, e sim foi muito bem planejado assim por Deus, calculado assim pelo Criador, para realizar a mais profunda angústia possível naquele servo do Senhor. E as Sagradas Escrituras elas dizem que Deus guardou a sua alma e mais rigoroso prova para Abraão.
e até que fardos dele fossem pesados assim, para ele servir, que o pecado que fez no mundo trouxe muita ruína, né, para as pessoas. Para Abraão entender isto, e que Jesus teria que fazer e pagar na cruz do Calvário um pecado que nós cometemos, que a humanidade fez, para que ele, Jesus, salvasse o homem. E até posterior, Jesus, diante dos judeus, né, numa conversa que ele estava com os judeus, ele disse, olha que Jesus disse, Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre, que está lá em João, no seu capítulo 8, versículo 56. E aqui Jesus está falando que estava chegando o seu momento, né, do calor extremo, né, do seu crisol na sua vida, para ele morrer na cruz. E o Deus Pai anteriormente já havia falado para Abraão que nos sofrimentos que ele, Abraão, está passando, o seu filho passaria muito pior, pagando o pecado de todos os pecadores. Tanto é que quando Abraão chegou ao monte para sacrificar seu filho, quando Isaac perguntou, pai, onde está o cordeiro? Abraão respondeu para seu filho, Deus proverá o cordeiro. Assim como Deus proveu, né, um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, ele, por amor a nós, proveu o seu filho amado Jesus para morrer no nosso lugar. Abraão, no seu primeiro teste que ele fez para o crisol, ele falhou, ele foi reprovado. Foi quando ele, sem pedir a orientação de Deus, ele foi para o Egito. E lá, devido a sua mulher ser assim muito formosa, que o nome dela era Sara, ela foi cobiçada pelo faraó. E ele, para proteger a sua vida, mentiu ao ser perguntado quem era aquela mulher bonita que o acompanhava. Ele disse que era sua irmã. E Deus teve que intervir para que não acontecesse o pior. E vejam, meus amigos, isso foi posterior a esse chamado, né, do pai da fé. Porque ele, após tudo isso, ele foi transformado, né? E daí que sim que ele foi chamado pai da fé. Mas que todos saibam, né, que Deus ele não baixa o padrão de testar seus filhos. As provações elas vão ficando dificultosas cada vez mais. E pela sua segunda vez é que ele testou Abraão, onde ele colocou a prova ao pedir o sacrifício do seu próprio filho, o único filho que ele tinha, que era Isaac. E vejam que Deus não baixa seu padrão de teste. E assim ele pede algo dentro do nosso sofrimento para nos testar. Para ele possa ver a que ponto nós chegamos em termos de fidelidade. Onde o importante para Deus não é necessariamente o fim desta provação, mas sim o que nós aprendemos durante a medida que nós fomos remodelados. Nesses crisóis, esse sofrimento que nós passamos, ele quer ver se houve uma transformação do nosso caráter. Por isso que em Gênesis, no seu capítulo 22, versículo 1, ele diz, provou Deus a Abraão. Um dia Deus tomou o seu único filho amado, Jesus, a quem tanto ele ama, e o levou para o sacrifício. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, não apenas o peso do madeiro ele levou, mas levou os pecados nossos todos, que jamais ele havia cometido.
totalmente inocente, pagou por nós pecadores. E no Monte do Calvário, não houve um substituto para Jesus. Ninguém que o favorecesse. Mas sim, ele mesmo se fez substituto por nós. Enquanto ele passava, ele cruzava ali a Via Dolorosa, ele e o Deus Pai seguiam ambos juntos. Está lá em Gênesis, o capítulo 22, versículo 8. Era uma obra simplesmente exclusiva, divina. E que Jesus teria que passar por aquele momento para salvar a humanidade. E mesmo diante daquele sofrimento que viria, ele disse, porque ele sabia que ele iria morrer na cruz do Calvário. Ele já avisava os seus servos, os seus discípulos. E olha que ele fala, coisa linda que ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus faz um convite a você. Que você não se turbe o seu coração. Credes em Deus. Jesus diz, crede em mim. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse e não tivesse essa morada, eu não teria dito a vocês. E voltarei. E essa promessa que ele dá para você que aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer te dar-te esse presente que se chama-se salvação. E é justamente que ele foi para as mansões celestiais, para o céu, para arrumar uma casa para cada um de nós, na Nova Jerusalém. E sabe por que ele quer fazer isso, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.